Oba! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bons, porque esse vídeo vai exigir saúde de vocês, senhoras e senhores. Saúde! Então, cuidado para não adoecer. O vídeo hoje tá inóspito, tá obsceno, tá cabeludo, sei lá, coloca o adjetivo que vocês quiserem. Enfim, apresentarei a vossas senhorias a terceira forma de abordar matematicamente o problema que é, dizem as más línguas, que é pré-requisito para ser aprovado no concurso de auxiliar de jardinagem em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Que, se eu não me engano, é a cidade que o Roberto Carlos nasceu também, mas enfim. Na primeira abordagem, ou seja, no primeiro vídeo, inclusive esse é o terceiro vídeo de uma playlist, então se você não viu o primeiro e o segundo, vai lá e veja antes de ver esse. No primeiro vídeo, a gente resolveu essa questão aqui usando a tal da geometria analítica, violenta, conta pra caramba, cachorro latindo, criança de colo correndo, o negócio foi feio, mas saiu. Na segunda, usamos de maneira sublime vetores, as setinhas e a danada da lei do seno, destruidora de questão do ita. E nesse vídeo aqui, de maneira elegantíssima e que orgulharia papai Euclides e papai Newton, usaremos apenas geometria plana para safar essa questãozinha de física. Antes de começar, queria agradecer ao meu colega Nico, genial, que me apresentou essa ideia, e ao meu colega Miguel, que sabe muita física, um dos caras que mais sabe física que eu conheço, que apresentou a ideia pro Nico. Então, enfim, o cara sabe também das coisas. Bom, antes de começar, como você que já viu o primeiro e o segundo vídeo sabe, eu quero maximizar o alcance ao longo do plano. Eu quero descobrir qual que é o teto que faz com que o alcance seja maximizado. E eu quero descobrir qual que é o gama, que é o ângulo entre a direção da velocidade inicial e da velocidade final. Mas antes de tentar resolver esse problema diretamente, como é um método que, assim, a gente não tem muito costume, eu vou fazer para o caso mais simples, que é o caso do lançamento oblíquo num plano mesmo. Então, imagina que tem um plano aqui e eu vou lançar um projétilzinho aqui. Como a gente provou, inclusive, no primeiro vídeo, essa trajetória aqui, ela é uma parábola. E como um grande professor que eu tive disse a respeito de circunferências, a circunferência e todos os teoremas complicados a respeito dela giram em torno de duas coisas. A circunferência ela só tem centro e raio. Então toda a sua atenção tem que estar voltada para o centro da circunferência e para o raio dela, que é a distância dos pontos da circunferência até o centro. Enfim, a parábola ela não é tão diferente do ponto de vista da geometria plana. Por quê? Porque ela tem foco e diretriz. Então é aí que você tem que focar a sua atenção. Então, como a gente sabe que essa trajetória é uma parábola e uma parábola tem um foco, a gente pode escrever esse foco aqui. Vamos dizer que é o ponto F. E, como eu disse, também tem a diretriz. Então vamos tentar desenhar a diretriz mais ou menos no lugar certo. Como a gente vai usar geometria plana, o desenho vai estar totalmente desproporcional, mas você vai ter que usar um pouquinho do seu cérebro para entender as coisas bonitinho, beleza? Então vamos lá. Bom, a gente não tem muita coisa, né? A gente tem de ponto notável o ponto de partida. Esse ponto aqui, né? Que é o topo da trajetória, o ponto de chegada. E a gente tem a reta diretriz. Da parábola, uma propriedade da parábola, aliás, pode ser até usada como definição, a distância de um ponto da parábola até o foco é igual à distância do ponto da parábola até a reta diretriz. Beleza? Isso é uma propriedade da parábola. Como eu também disse, pode ser usado inclusive como definição. Deixa eu tirar esse V aqui. Então, a distância do PP, ponto de partida, PP até o F, é igual à distância do ponto PP até a reta diretriz. Só que uma pergunta que seria natural é qual que é essa distância, né? Tipo, assim como existe a pergunta qual que é o raio da circunferência, tipo, qual que é a distância de um ponto da parábola, que nesse caso é notável, ponto de partida, até o foco? Tem como descobrir ele? Bom, tem. E como é que a gente faz isso? A gente usa o fato de que a parábola ela é simétrica, né?
Ou seja, o foco ele está exatamente abaixo do topo da parábola, né? E com topo você está entendendo o que eu quero dizer, né? Ou seja, eu consigo descobrir essa distância aqui, que eu vou chamar de Dzinho, por exemplo. Aliás, foco, né? Eu vou chamar de Fzinho, beleza? Por que eu consigo? Porque eu sei calcular o tempo que o projétil leva para chegar até aqui em cima no topo, e com o tempo que ele leva para chegar aqui, eu consigo descobrir o deslocamento horizontal, certo? E descobrindo o deslocamento horizontal, o deslocamento horizontal, eu consigo descobrir o F. Mas como? Bom, vamos supor que o ângulo de lançamento ele é θ, beleza? Se o ângulo de lançamento é θ, esse ângulo aqui ele é o complementar, ou seja, 90 menos θ. E a gente vai usar a propriedade óptica da parábola, que diz o quê? Que diz que se você tem uma tangente à parábola, que é a tal da direção da velocidade, né? Se a trajetória for isso aqui, ó, pá, a direção da velocidade vai ser um negócio assim. Ela vai ser tangente à parábola no ponto de partida. Esse é um negócio tipo assim. E a propriedade óptica diz que esse ângulo aqui, que é 90 menos θ, é igual a esse ângulo aqui. Só que esse ângulo aqui, deixa eu desenhar, calma aí. Isso aqui tudo é θ. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, 90 menos θ. Só que essas duas retas aqui, ó, essa reta e essa são paralelas. E elas são paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, usando alterno interno, a gente descobre que esse ângulo aqui ele é 180 menos 2θ. Por quê? Porque esse ângulo aqui também é 90 menos θ. Beleza? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Então a gente tem aquele ângulo ali em função do ângulo θ, que é o ângulo de lançamento, né? Então a gente pode aplicar simplesmente um seno ali. Quer ver? Deixa eu escrever aqui do lado. O seno de 180 menos 2θ, que nada mais é do que o seno de 2θ, propriamente dito, ele vai ser igual ao ΔX, que é o que eu estou chamando esse deslocamento aqui, dividido por F. E agora basta a gente descobrir o ΔX, né? E, como eu te disse, a gente descobre o tempo que ele leva para chegar no topo. E o que eu disse que tem de especial no topo? Não sei se eu disse isso ainda, mas a velocidade vertical é nula do projétil no topo. Ou seja, se a gente aplicar a definição de aceleração, v igual a v0 mais at, a gente vai ter que a velocidade final é zero, a velocidade inicial a gente tem, que é o v seno θ, e a aceleração é menos a gravidade, está no sentido contrário. Enfim, a gente descobre que o tempo ele vai ser igual a v seno de θ dividido por g, certo? Agora que a gente tem um tempo, a velocidade no eixo x é constante, então o ΔX ele é igual a velocidade no eixo x, v vezes o cosseno de θ, vezes o tempo, que é v vezes o seno de θ dividido por g. Beleza? Só que, da trigonometria, seno de θ vezes cosseno de θ é igual a seno de 2θ sobre 2, né? Tipo, é aquela relaçãozinha lá. Ah, mas você disse que não ia usar trigonometria, disse que ia usar só geometria plana. Pô, pelo amor de Deus, cara, ó, isso aqui, cara, isso aqui, não me enche o saco, não, cara, aprecia o vídeo aí, o vídeo tá ficando legal até, tá ficando legalzinho, enfim. A gente vai pegar esse ΔX e vai jogar aqui pra descobrir o F, que é o que a gente quer. Beleza, então 3 em 1, né? A gente vai ter que o seno de 2θ é igual a ΔX, que eu vou escrever como v quadrado seno de 2θ dividido por 2g dividido por f. E olha que maravilha, o seno de 2θ cortou, cara. A vida é um morango mesmo. Então o f, que é a distância do ponto de partida até o foco, fica sendo igual a v quadrado sobre 2g.
E cara, esse resultado aqui, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Por quê? Repara que ele não depende de θ. Ou seja, independente de qual seja o seu ângulo que você escolhe para ser o seu ângulo de lançamento, a distância do ponto de partida até o foco da trajetória vai ser o mesmo. Ele só depende da velocidade com que você está jogando o projétil e da gravidade que está ali no local que você está jogando o projétil. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque além de ser usado para ponto de partida, isso também pode ser usado para ponto de chegada. Mas antes de dar esse passo, eu quero aprofundar um pouco mais no entendimento do que é isso daqui. Então, repara que, aliás, imagina que tem um plano inclinado e eu vou jogar aqui um projétil com uma velocidade V num lugar que tem gravidade G. Quando eu digo que eu vou lançar com velocidade V e a gravidade no local é G, eu já defini uma distância de ponto de partida até foco. Já defini. Ela é V² sobre 2G. Essa distância ela vai ser a mesma para qualquer θ. Ah, então o foco vai ser o mesmo? Não. O foco ele vai mudar. Por exemplo, com esse θ aqui, o foco foi aqui. Se o θ fosse um pouco maior, por exemplo, se fosse isso daqui, o foco seria, por exemplo, aqui. Seria em um lugar diferente. Só que o que se conservaria? A distância dele até o ponto de partida. Ou seja, o foco ele está variando em uma circunferência, beleza? Ou seja, eu descobri esse resultado aqui, V² sobre 2G, o que ele significa? Que o lugar geométrico dos focos das trajetórias é esse. Ou seja, quando eu digo que eu vou lançar um projétil com velocidade V num local em que a gravidade é G, eu já estou colocando uma circunferência aqui. Quando eu escolher um θ, aí sim eu vou escolher um dos pontos dessa circunferência para ser o meu foco da trajetória. Mas enquanto eu não escolher o θ, qualquer um desses pontos da circunferência pode ser o foco. Só que nenhum ponto fora dessa circunferência pode ser o foco. E qual foi o processo para eu chegar nessa conclusão? Eu usei o projétil, né, indo do ponto de partida até o topo. Só que simetricamente ou analogamente, tanto faz, eu poderia fazer o mesmo raciocínio do topo para o, sei lá, ponto de chegada. Vou chamar de PC, ponto de chegada. Ou seja, quando eu vejo um projétil que está chegando em um ponto com a velocidade V, e nesse caso aqui, né, vai ser o mesmo módulo, mas vão ter direções diferentes, então é outro vetor. Quando eu digo que ele vai chegar com velocidade V, eu também estou dizendo que, como vai ser o mesmo módulo, o raio da circunferência vai ser o mesmo, né? Mesma gravidade também, enfim. Mas eu também já estou dizendo qual que é o raio da circunferência. E o que essa circunferência significa? Ela significa o lugar geométrico dos focos das possíveis trajetórias que permitem o projétil chegar nesse ponto aqui com essa velocidade. É complicado, né? Eu avisei, o vídeo tá pesado, só que essa ideia é muito, muito, muito poderosa. Porque, bom, vamos pro nosso problema, né? Aliás, antes disso, tá tendo uma interseção entre as duas circunferências. Inclusive, tá tendo duas. Tá tendo essa interseção e essa interseção. Qual que é o significado físico delas? Bom, se é um ponto que pertence a essa circunferência, significa que é um ponto que pode ser foco da trajetória de um projétil que sai daqui com essa velocidade. E se pertence a essa circunferência, significa que é um ponto que pode ser foco de uma trajetória que permite que chegue nesse ponto com essa velocidade. Ou seja, esse ponto aqui ele pode ser o foco de uma trajetória que leva um projétil do ponto de partida
até o ponto de chegada. Só que repara que existe outro ponto, ou seja, existe também outra trajetória que permite que o projétil saia do ponto de partida com essa tal velocidade e chegue no ponto de chegada com essa tal velocidade. Então repara que existem duas trajetórias possíveis. E lá no nosso primeiro vídeo, quando a gente resolveu de maneira analítica, a gente também viu isso. Só que a matemática contou isso pra gente de uma maneira diferente. A gente chegou numa equação do segundo grau que tinha duas soluções, certo? Ou seja, tinham duas trajetórias também. Quando a gente quis o alcance máximo, a gente teve que colocar o delta igual a zero, se eu não me engano. Minto, a gente usou o delta igual a zero para tangência. Mas pronto. Tinha uma parábola e tinha uma reta. A princípio, essa reta e essa parábola poderiam se encostar em dois lugares diferentes. A gente queria que se encostasse um só, por isso o delta igual a zero só uma solução. Aqui é muito parecido. Por quê? O que a gente quer fazer? A gente quer o alcance máximo. E o que é o alcance? Pô, se esse aqui é o ponto de partida e esse aqui é o ponto de chegada, esse aqui é o alcance, certo? Então, para maximizar o alcance, basta eu distanciar o ponto de partida do ponto de chegada, né? Me parece razoável. Então, deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu copiar isso aqui e colar aqui embaixo. Copiar e colar. Vamos agora em busca do alcance máximo. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, puta que pariu. Não sei porque eu fiz esse tanto de pontilhado. Vou ficar didático, né? Extremamente didático. Tá, vamos lá. Eu quero o alcance máximo. Então o que eu vou fazer? Eu vou... deixa esse pedaço azul aí. Eu vou afastar o ponto de chegada. Então vamos supor que eu vá arrastando pra cá. Arrastando. Eu quero arrastar o máximo possível. Então vamos supor que eu deixe aqui. Beleza? O que aconteceu agora? As duas circunferências, elas não possuem mais nenhum ponto em comum, certo? E qual que é o significado físico de não haver nenhum ponto em comum? Significa que não há nenhum ponto que pode ser foco simultaneamente de uma trajetória que faz com que o projétil saia daqui com essa velocidade e que chegue aqui com essa velocidade. Ou seja, não tem como um projétil sair daqui com essa velocidade, sair do ponto de partida e chegar no ponto de chegada com essa velocidade. Pô, então parece que tá muito longe, né? Se tá muito afastado, tá muito longe. O que você faz quando algo tá muito longe e você quer jogar uma pedra, por exemplo? Você joga ela mais forte, né? Ou seja, você joga ela com mais velocidade. E faz sentido, porque se você jogar com mais velocidade, como a gente disse, o raio vale v² sobre 2g. Então, aumentar a velocidade significa aumentar o raio dessas duas circunferências, né? Então, se a gente aumentar o raio, elas podem voltar a ter interseção, certo? Outra maneira de chegar num lugar mais longe é você ir para um planeta que a gravidade é menor. Por quê? Pelo mesmo motivo. Como o raio é v² sobre 2g, se você diminuir a gravidade, você aumenta o raio. Ou seja, a sua pedra que você está jogando consegue chegar mais longe. E isso é absolutamente lindo. Ou seja, se estiver muito longe não alcança, se estiver muito perto alcança de duas maneiras. Qual que é o caso limite? Então a gente vai arrastar essa circunferência, ou seja, a gente vai arrastar o ponto de chegada o máximo que a gente puder, só que de tal forma que ainda tenha um ponto em comum. Por quê? Porque agora o alcance é máximo e ainda assim, aliás, o alcance é grande e ainda assim existe um ponto que ele consegue ser o foco tanto da trajetória que faz com que esse cara saia daqui com essa velocidade, quanto da trajetória que faz com que esse cara chegue aqui com essa velocidade. E encaixou, né? Porque a gente sabe que esse raio vale v² sobre 2g, a gente sabe que esse raio vale v² sobre 2
G, e a gente sabe que o resultado clássico é o quê? É o alcance máximo ser realmente V quadrado sobre G, que é a soma desses dois. O que mais a gente sabe? A gente sabe que o ângulo que maximiza, ele é 45 graus. E como é que a gente chegaria nessa conclusão? Bom, não é tão difícil assim. Por quê? É só eu pegar isso aqui e desenhar uma diretriz. Desenhei uma diretriz. Desenhada a diretriz. Eu vou diminuir a diretriz para que ela fique um pouco mais... Não, vou desenhar a primeira trajetória. Então, vou desenhar a trajetória aqui, ó. Vamos supor que essa seja a trajetória. Beleza? Então, se o foco está ali embaixo, a diretriz está mais ou menos aqui. Beleza? E eu vou usar a propriedade óptica da parábola para descobrir o ângulo de lançamento. Por quê? Porque a gente sabe que o foco precisa estar aqui, certo? O foco precisa estar aqui. Ou seja, essa distância aqui, ela é igual à distância até aqui, porque o ponto de partida é um ponto da parábola. E dessa maneira, eu, usando a matemática, vejo que o meu desenho está errado. E agora eu posso consertar meu desenho. Então eu vi que a diretriz ela tem que estar aqui, usando a matemática. E eu vi também que, como a distância do topo também tem que... Aliás, o topo da trajetória tem que equidistar do foco. O topo está mais ou menos aqui. Enfim, agora sou só eu frescando. Mas o que importa é a direção da velocidade inicial, ela é uma tangente, certo? E ela é uma tangente à trajetória, aliás, esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Só que, pela propriedade óptica, a reta tangente, ela bissecta esse ângulo, ou seja, esse ângulo é igual a esse. Um ângulo é igual ao outro, e a soma deles é 90 graus. Ou seja, esse ângulo é 45 graus. Confirmando a nossa expectativa, a gente já conhecia esse resultado. E, munido desse conhecimento do cálculo trivial, vai ficar muito fácil da gente entender o que está acontecendo nesse caso aqui. Bom, da mesma forma, a gente escreveria um foco aqui, né? Vou até copiar e continuar escrevendo lá embaixo, para ficar um pouco mais organizado. Também teria um foco e até desenhar, aliás, até chegar nesse resultado aqui, repara que eu só usei ponto de partida até topo, não usei o ponto de chegada. Ou seja, esse resultado aqui também vale para planos inclinados. Afinal de contas, plano inclinado também tem ponto de partida e topo. Por mais que o ponto de chegada dele seja diferente, né, esteja numa altura diferente, eu não usei isso para chegar naquele resultado do V quadrado sobre 2G, né? Ou seja, eu ainda sei que essa distância aqui vale V quadrado sobre 2G. Mas beleza, vamos direto ao ponto? Vamos descobrir o alcance máximo? Pô, vamos trabalhar da mesma maneira? A gente desenha o plano, cola ele, desenhar aqui, pode ser. E agora a gente desenha uma circunferência, que vai representar o lugar geométrico dos focos das trajetórias que permitem que o projétil saia do ponto de partida com essa tal velocidade. Que velocidade é essa? V quadrado sobre 2G, beleza? E agora, imagina que a gente vai subindo o ponto de chegada aos poucos. Então, primeiro ele estava aqui, depois ele estava aqui, depois ele estava aqui. Porque a gente quer maximizar o alcance, né? Então, a gente quer deixar o ponto de chegada bem longe. Então, vamos supor que o ponto de chegada está aqui, beleza? Repara que esse ponto que eu desenhei, ele está acima do ponto de partida. Ou seja, o projétil vai perder energia cinética para se transformar em potencial. Ou seja, a velocidade de chegada dele em módulo é menor do que a velocidade de partida. Ou seja, o raio da circunferência, né, associado ao ponto de chegada, ele é ligeiramente menor. Beleza?
E tem 2 pontos de interseção, o que faz sentido, afinal ainda está muito perto, então é como se tivesse fácil, ou seja, tem 2 maneiras de chegar, né? Mas a gente quer o alcance máximo, né? Então vamos distanciar ainda mais, vamos supor que o ponto de chegada vai estar aqui. Como distanciou ainda mais, ou seja, o projeto subiu ainda mais, ele perdeu ainda mais energia cinética, ou seja, perdeu mais velocidade na chegada, ou seja, o raio dele diminuiu. Só que ainda tem 2 interseções. Seguindo o mesmo raciocínio, o alcance vai ser máximo quando eu puxar o ponto de chegada de tal forma que essas 2 circunferências se tangenciem em um ponto. Se eu empurrar mais o ponto de chegada com o objetivo de maximizar o alcance, não vai ter como. Porque além do centro se distanciarem ainda mais, do ponto de partida e do ponto de chegada se distanciarem ainda mais, o raio da circunferência superior vai diminuir. Ou seja, esse é o caso do alcance máximo. Mas veja que o foco dessa tal trajetória milagrosa, que maximiza o alcance, ele pertence ao plano inclinado. Ou seja, esse desenho aqui está incorreto. O foco, na verdade, não está aqui, ele está mais ou menos aqui, entendeu? Ou seja, eu posso apagar isso daqui por enquanto, vou apagar esse topo aqui também, e vou fazer uma tentativa de desenho da diretriz. Ela vai ficar mais ou menos, vou apagar essa gravidade aqui, vai ficar mais ou menos aqui, subir ela um pouco mais, aqui tá bom, eu acho. Propriedade da parábola, essa distância aqui do ponto de partida até o foco é igual a bolinha. Então, a distância desse ponto até a diretriz vai ser igual a bolinha também. Só que o ponto de chegada, ele também pertence à parábola, certo? Ele também pertence à parábola. Então, a distância dele até o foco é igual à distância dele até a reta diretriz, por mais que não pareça nesse desenho horripilante que eu estou fazendo. Beleza? Então, ficou bonitinho, né? A gente já achou o foco. Só que, veja bem, esse ângulo aqui, ele vale θ, correto? Correto. Esse ângulo aqui é o complementar, ou seja, ele vale 90 menos θ. Só que isso aqui é uma reta tangente à parábola. Propriedade óptica, esse ângulo aqui vale 90 menos θ. Mas, opa, esse ângulo, antes, como aqui vale θ e aqui alfa, ele valia 90 menos θ. Ou seja, para o caso em que o foco pertence ao plano, de outra maneira, para o caso que o alcance é máximo, θ menos alfa é igual a 90 menos θ. Lembra? A gente chegou nesse mesmo resultado, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo. Afinal de contas, é a mesma pergunta, né? A gente só está usando uma abordagem matemática diferente. E isso é lindo. Isso é muito lindo. É como se a matemática fosse, assim, a arte de lidar com a verdade. Sacou? E a gente consegue, se a gente for bom nessa arte, a gente consegue chegar na mesma verdade de várias maneiras diferentes. Então esse aqui é o θ, que era o item B da questão, né? Ele acabou saindo antes do que o alcance máximo. E digo mais, a gente consegue achar até o item C antes de achar o item A. Por quê? Sobre o que diz o item C, é o ângulo entre essa direção aqui, se eu não estou errado, né? Essa direção aqui, dessa reta, com a direção da velocidade final. Só que a velocidade final ainda é uma velocidade, ou seja, ela ainda é tangente à trajetória também. Certo? Então, esse ângulo aqui é o nosso ângulo gama, beleza? Esse ângulo aqui é o nosso ângulo gama. Só que, pô, aqui é alfa, né? Ou seja, aqui é 90 menos alfa, padrão. Só que se aqui é 90 menos alfa, isso aqui tudo vale 90 mais alfa, para completar 180. Pela propriedade óptica, esse ângulo é igual a esse. Ou seja, um desses vale 90 mais alfa sobre 2, que significa que vale 45 mais alfa sobre 2. E agora a gente vai olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho aqui bonitinho, simpático, rechonchudo. Bom, esse aqui é o item B, né? Vamos para o item C. O item C diz que
Aliás, o item C que é o gama, né? Só que, analisando aquele triângulo ali, gama mais 90 menos θ mais 45 mais alfa sobre 2. Isso aqui tudo é igual a 180 graus, né? Afinal, são ângulos internos de um triângulo. A gente pode trocar alfa... a gente já achou o θ em função de alfa, né? Então, a gente só coloca aqui dentro. Então, vai ficar alfa igual a... Aliás, gama mais 90... mais 90 menos θ, só que θ é 45, menos com menos dá mais, então vai ficar mais alfa sobre 2 mais 45. Opa, tem alguma coisa errada. Esse sinal aqui está invertido, aqui é um mais, ou seja, se aqui é um mais, isso aqui continua sendo menos mesmo. Mais 45 mais alfa sobre 2 igual a 180. E veja bem, esse menos alfa sobre 2 cortou com esse alfa sobre 2. Isso aqui vai ficar 45, com esse 45, 90. Passa para o outro lado, a gente chega no mesmo resultado. Gama é igual a 90 graus. De maneira muito mais fácil do que aquela que a gente fez no primeiro e no segundo vídeo. E agora vamos fazer, né, finalmente, o item A, que pede o alcance máximo. Eita, fiz caca. Bom, o alcance, né? O alcance é essa distância toda aqui, ó. Esse aqui é o alcance. E que verdade a gente tem sobre ele? Bom, a gente sabe que essa distância aqui que eu vou escrever... Opa, meu Deus do céu, o tablet decidiu se rebelar. Essa distância aqui vale v ao quadrado sobre 2g. Beleza? E essa distância aqui, quanto que vale? Puta vida, eu esqueci que essa distância aqui, ela depende da velocidade que ele chega. E a velocidade que ele chega, para descobrir ela em função da velocidade inicial, enfim, a gente precisa de conservar uma energiazinha, né? Então vamos fazer isso, que também é tranquilo. mv ao quadrado dividido por 2 é igual a mvf ao quadrado dividido por 2 mais mgh. Quem é h? É a altura que ele subiu, né? D vezes o seno de alfa. Então, D vezes o seno de alfa. Corta as massas. A gente quer o VF, né? Então, o VF ao quadrado fica sendo igual ao V ao quadrado menos 2 vezes o G de seno de alfa. E a gente acabou de chegar no valor de VF usando conservação de energia. Só que ainda dá para usar mais geometria plana. Dá para usar geometria plana para descobrir esse valor de VF. E como? A gente olha para o desenho e vê, pô, isso aqui é VF ao quadrado dividido por 2G. Beleza. E isso daqui é D vezes o seno de alfa. Só que a soma desses dois é igual ao próprio V ao quadrado sobre 2G, não é? Então a gente escreve essa equação. V ao quadrado sobre 2G é igual a VF ao quadrado sobre 2G mais D seno alfa. E a gente chegaria na mesma conclusão usando só geometria plana. Olha que belezura. 2GD seno alfa. E agora, para matar a questão, a gente usa o seguinte fato. A gente já usou que esse cara é igual a esse, né? Agora a gente usa o fato fortíssimo em que esse cara é igual a esse, né? Obviamente, parábola. Esse cara é igual a esse, beleza. E a soma desses dois é o próprio Dzinho. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui bolinha, ou seja... vou para uma próxima página. Bolinha que vale v quadrado sobre 2g, somado com duas bolinhas que vale isso aqui que eu acabei de calcular, dividido por 2g, ou seja, v ao quadrado menos 2gd seno alfa dividido por 2g, que é duas bolinhas. Isso aqui é igual ao próprio d, beleza? Então, passa o 2g multiplicando, então vai ficar 2v quadrado menos 2gd seno alfa igual a 2gd. Vai cortar o 2 de todo mundo. A gente, no final das contas, quer isolar o d.
Então, terminando essas continhas, a gente chega na conclusão que o deslocamento é igual a v² sobre g, que multiplica 1 mais seno de alfa, assim como nos outros vídeos. Obviamente eu estou respondendo a mesma pergunta, só que de 3 maneiras diferentes, e essa maneira é a minha favorita, cara. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o fim da playlist de lançamento oblíquo, que eu humildemente acredito que já foi a mais completa. Eu procurei, eu não vi nenhuma solução dessa maneira. A maioria das soluções eram decompondo a gravidade, ou enfim, só analiticamente. Acho que vetores usando pouco, e essa daqui então usando geometria plana aí, que eu nem imagino. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha para um amigo seu que você acha que tem interesse, que estuda por IME, por ITA, ou que só tem probleminha na cabeça e quer ficar estudando física. 35 minutos de vídeo, mas eu acho que valeu a pena. Eu acho que eu consegui passar essa ideia tão bonita que me passaram. E é isso. Nos próximos vídeos eu espero conseguir espantá-los um pouco mais com essa beleza que é a física e a matemática, senhoras e senhores. Até a próxima.